Olá, eu sou Lorena Rodrigues e está começando mais um Comercast. Aqui falamos sobre energia como estratégia de crescimento com conversas que geram valor para o seu negócio. Hoje o assunto é um tema urgente e que tem gerado muitas dúvidas, a MP 1304, que traz mudanças significativas no setor elétrico e impacto direto para consumidores no mercado livre de energia. Vamos nessa? Quem vai nos ajudar a entender toda essa questão é Ana Pet, diretora de Assuntos Regulatório e Institucional da Comerc Energia. Seja muito bem-vinda ao Comercast, Ana. Obrigada, Lorena. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Antes da gente entrar oficialmente na MP 1304, vale lembrar que a gente está gravando esse episódio antes dela ser sancionada. Alguma coisa ainda pode mudar? Sim, então a MP ela foi aprovada no Congresso e o texto que é aprovado no Congresso passa pela apreciação do Poder Executivo, do presidente. Então, a redação, o texto final que vai ficar vai depender se vai haver algum veto de algum dispositivo da lei. Então, sim, pode mudar. E vale lembrar também que tem a MP 1300, que deu início a esse novo ciclo de modernização no setor elétrico. As duas MPs, elas se conectam, não é? Você pode falar um pouco sobre elas? Sim, então, primeiro foi editada a MP 1300, que tinha como principal tema a tarifa social, que é tornar, né, o consumo de energia elétrica para o segmento baixa renda gratuito. E aí, nessa MP, tinha alguns outros temas, como, por exemplo, abertura de mercado, restrição ao modelo de autoprodução, dentre outros, em que foram retirados do MP 1300. A MP 1300 ela foi também aprovada, ela virou uma lei, só que ao longo da tramitação dela, esses outros temas foram retirados, e aí boa parte deles, então, retornaram na discussão da MP 1304. Então, por isso que há uma conexão entre elas. Como você mesmo disse, a MP 1304 traz mudanças importantes para o setor. Entre os temas mais importantes para o consumidor no mercado livre de energia, o que você destacaria como impactos principais? Bom, Lorena, são vários aspectos. Então, o primeiro aspecto afeta os consumidores que ainda não são livres necessariamente, né? Então, a MP ela trouxe a possibilidade, então, de consumidores conectados em baixa tensão acessarem o mercado livre entre 24 a 36 meses da publicação da lei. Basicamente, a gente está falando de pequenos comércios, pequenas indústrias, e aí, num segundo momento, que é esse prazo maior, nós, como consumidores residenciais, vamos poder, né, avaliar se queremos, então, continuar sendo atendido pela distribuidora ou no mercado livre. Bom, e aí, para os consumidores, de forma geral, aqueles que já estão no livre, existe então a criação de alguns novos encargos. Então, existe o novo encargo de sobrecontratação, que está ligado a esse movimento de abertura de mercado. O que significa isso, né? Uma distribuidora, ela contrata energia pensando num mercado que ela tem a atender. Se esse mercado ele vai sendo reduzido por conta de uma futura migração de consumidores que são atendidos por ela e vão para o livre, pode ser gerado, então, uma sobrecontratação. E aí, esse custo dessa sobrecontratação não fica com essa distribuidora e vai ser rateado entre todos os consumidores livres. Existe também o encargo do supridor de última instância, que eu acho que a gente vai falar um pouco mais à frente sobre ele, mas enfim, é um agente que vai servir ali para gerar uma certa proteção para o consumidor livre, e ele precisa ter uma fonte de receita, então essa fonte de receita pode ser que venha por meio desse encargo. E tem também, aqui eu só falei até o momento, né, de novo encargo, mas tem também a limitação das despesas do encargo chamado Conta de Desenvolvimento Energético, que é a CDE, sendo estabelecido um teto de despesas, de determinadas despesas que esse encargo cobre. Então, aí é um movimento para tentar reduzir
ou pelo menos evitar que continue aumentando este encargo para os consumidores. Então, tem um movimento de subida de encargo, de despesa, mas também vai ter outro movimento de redução de encargo. E também relacionado à abertura de mercado, novos consumidores livres que exerçam, né, o direito de imigração após a publicação da lei, também não vão ter mais direito ao desconto nas tarifas de uso do sistema de distribuição ou transmissão, que basicamente é a tarifa que remunera ali a estrutura física das distribuidoras e transmissoras. E esses descontos, eles permanecem para quem já está no Mercado Livre? Tem alguma regra diferente? Quem já é um consumidor livre ou exercer a migração nesse período de sanção, né, entre a aprovação do texto do Congresso até a sanção da lei, então permanece com esse direito de desconto, né? Ainda que ao longo do tempo novos contratos sejam firmados, esse direito ele permanece. E a gente recebeu uma dúvida sobre se o cliente mudar o perfil de consumo, por exemplo, hoje ele está no varejo e vai migrar para o atacado ou o contrário, ele mantém o desconto também? O entendimento é que sim, né? O que o texto que foi aprovado no Congresso dispõe é que basta que ele exerça o direito de migração. Então, se ele já é livre, não deveria ter nenhuma restrição com relação a ele ser um agente, né, direto na CCE ou passar a ser representado por um varejista. É claro que praticamente todos os dispositivos que estão na lei, nessa nova lei, que a gente não sabe o número ainda, né, mas que vem da MP 1304, vão passar ali por detalhamentos em regulamentações infralegais. Quer dizer, o que é isso? Né? Ou um decreto, ou uma portaria do Ministério, ou por resoluções da ANEEL. Mas, ao nosso ver, na nossa interpretação, não deveria ter nenhuma restrição desse tipo. E sobre a abertura de Mercado Livre para baixa tensão, quais são os prazos previstos e os principais desafios que essa expansão deve trazer para o setor? Bom, o que o texto prevê é que em até 24 meses da publicação da lei possam migrar os consumidores das classes industrial e comercial, que estão conectados em baixa tensão, e em até 36 meses, então podem migrar todos os demais, que aí vai entrar rural, residencial, enfim. Existem algumas condicionantes, como, por exemplo, a regulação do supridor de última instância, o estabelecimento de novas modalidades tarifárias, o estabelecimento de um plano de comunicação com esses consumidores. Então, o desafio principal tá em todas essas condicionantes para fazer essa abertura dentro desse prazo e, ao mesmo tempo, dos agentes comercializadores também prepararem seus processos para poder se adequar a essa nova abertura, né? Porque é um novo mundo, é um varejo, a gente já está nesta caminhada, mas existe, então, preparação de todos os lados, inclusive também do consumidor, né? Que precisa aprender sobre esse mercado. E por isso também uma preocupação do legislador nesse plano de comunicação. E agora vamos falar sobre autoprodução por equiparação. O que muda com a nova exigência de demanda agregada mínima? Como isso afeta os projetos futuros? Hoje, quer dizer, até a publicação da nova lei, então o modelo por equiparação, o que ele tem como restrição é que essa condição de autoprodutor, com a possibilidade, então, de isentar os encargos sobre a parcela autoproduzida, esse consumidor ele tem que ter uma carga individual mínima de 3 mega. O que a lei trouxe, então, de novidade aí para novos modelos que forem firmados aí depois da lei, é que esse consumidor ele tem que ter uma carga individual, ou seja, por CNPJ, de 30 mega e podendo ser a carga
individual de cada unidade consumidora de 3 MB, acho que colocando em números. Então, pode ser um consumidor que no CNPJ ele tenha que ter 30 MB, e ele pode, então, ter 10 unidades consumidoras de 3 MB, que aí ele vai estar atendendo a esse requisito. Bom, e aí a segunda alteração é que, a partir, então, da nova lei, o consumidor que optar por esse modelo por equiparação, ele tem que ter uma participação mínima no capital social da sociedade de propósito específico de 30%, em relação às ações ordinárias ou ações que dão direito a voto nessa sociedade. É que hoje não existe qualquer requisito com relação a essa participação no capital social. Perfeito. E com relação a novos projetos, né? Então, novos projetos de autoprodução, eles vão ficar mais restritos. Então, um projeto de geração de uma usina geradora só vai poder estar em um modelo de autoprodução se for uma usina que entrar em operação após a publicação da lei, ou uma usina que é existente, que já está em operação, mas que já está nesse modelo de autoprodução. Acho que tentando simplificar, né? Então, uma usina nova, então vai poder desenvolver qualquer modelo de autoprodução, no caso de equiparação, vai ter que obedecer esses novos requisitos, e uma usina existente, ele pode sofrer ali uma sucessão de autoprodutores. Então, hoje tem uma usina que tem um consumidor A, participante dela na modalidade de autoprodução. Amanhã ou depois, esse consumidor A entende que não faz mais sentido esse modelo de autoprodução, aí ele pode passar essa participação para outro consumidor, e aí esse novo consumidor que vai entrar ali na sociedade ou na titularidade do empreendimento pode ser um autoprodutor também. O que não vai poder é uma usina que não tem qualquer consumidor se tornar uma usina de autoprodução. Eu acho que se isso continuar sendo uma dúvida dos clientes da Comerc, também eles podem entrar em contato com a gente para saberem caso a caso, né? Sim, sempre. Assim, a lei, ela traz dispositivos genéricos, e aí a gente tem que entender o caso de cada consumidor, a situação de cada consumidor, para poder avaliar a melhor estrutura para ele. E a MP ela também traz um avanço na regulamentação de armazenamento de energia em baterias. Quais são as novidades? Para baterias tem muitas novidades, e acho que vale a pena destacar 2 pontos aqui. O primeiro é que a ANEEL vai poder estabelecer para novos acessantes de rede, ou seja, para unidades consumidoras novas ou unidades geradoras novas, alguns requisitos para poder permitir esse acesso a essa infraestrutura. Entre eles, ter uma capacidade de armazenamento. Então, e aí visando a utilização principalmente de baterias. O segundo ponto é o incentivo fiscal, que é do REID. O REID é um incentivo fiscal que isenta, né, quem tem direito a esse benefício do pagamento do imposto PIS/COFINS. Então, também, hoje, tanto a bateria, né, vai ser elegível a ser habilitado nesse incentivo fiscal, como novos empreendimentos ali de solares, eólicos, de geração distribuída, para serem habilitados também nesse regime, vão ter que utilizar baterias. Então, também é um outro mecanismo de incentivo, aí tanto fiscal como de expansão do uso da tecnologia, que são bem interessantes. E tem outro ponto importante, que é o ressarcimento a geradores que tiveram cortes na produção de suas usinas. Explica pra gente o que aconteceu e como isso vai funcionar. Bom, esse eu diria que é o ponto aí mais prioritário do setor sob a ótica de geradores renováveis. Então, os geradores renováveis vêm sofrendo cortes de geração, principalmente ali
a partir do final de 2023. Então, os geradores eles têm um potencial de geração, mas sofrem um comando de corte pelo Operador Nacional do Sistema e têm acumulado, então, prejuízos financeiros ao longo desse período. O entendimento é que nem todos os cortes eles são decorrentes de um risco inerente dessa atividade de geração. E por essa razão foi pleiteado e, enfim, teve então a aprovação pelo Congresso de dispositivos que prevêem o ressarcimento, a compensação desses efeitos financeiros do corte. Em resumo, o que está lá, e aí eu vou focar bastante no caso das usinas eólicas e solares. Os cortes de origem, que eu vou chamar aqui de sistêmica ou não energéticos, né? Tem um nome técnico de indisponibilidade de confiabilidade, mas enfim, entendendo que é um corte de origem física do sistema. Esses cortes, eles passam a ser integralmente ressarcidos, desde que atendidas determinadas condições, ligados ali a alguma restrição no parecer de acesso dessas usinas. O parecer de acesso é um documento que é emitido pelo Operador Nacional do Sistema, que vai dizer ali quais são as condições físicas daquele sistema que o gerador está se conectando. E se esse gerador atendeu a requisitos mínimos de conexão à rede. Em geral, se um gerador já está conectado à rede operando, é porque ele atendeu esses requisitos mínimos. E aí tem um segundo tipo de corte, que é o corte que a gente denomina como energético, que é o corte da sobreoferta. Então, assim, tem muito mais capacidade de gerar em um determinado momento do que carga para atender. E aí vai existir ainda uma discussão com o Ministério de Minas e Energia para delimitar o que são esses cortes, efetivamente, de energéticos. E aí essa parcela, assim, a lei por si só não resolve se vai ter ressarcimento ou não, porém vai passar por essa discussão infralegal. É claro que são alguns dispositivos que estão na lei, que trata então da compensação, inclusive do recurso dessa compensação, que tanto pode vir ali de um fundo decorrente de contratos regulados ou do encargo de serviço do sistema, mas esse é um ponto que realmente a gente vai ter que aguardar a sanção da lei para entender se ficam todos os dispositivos, se vai ser vetado algum dispositivo e entender como que os geradores vão responder ao que ficar, né? Porque também a condição para poder ter acesso a essa compensação financeira é renunciar o direito de ação, né? Ou seja, de questionar na justiça o direito a essa compensação. Então, já existe, né, uma ação judicial em curso, que é coletiva, com diversos geradores, e a depender de como fique o texto final, esse mecanismo de ressarcimento pode ter uma maior ou menor adesão. Correto. E a AMP ela também passou a exigir investimentos em pesquisa em desenvolvimento e eficiência energética. Quem será impactado por essa nova regra? Bom, o encargo de P&D eficiência energética já é pago pelos agentes distribuidores, transmissores e alguns geradores. Com a AMP, os agentes comercializadores e os novos geradores eólicos e solares vão passar a pagar esse encargo a partir de 2027. Esse encargo ele é baseado num percentual da receita operacional líquida desses agentes. No caso dos comercializadores, esse encargo ele vai incidir nas operações que são firmadas com consumidores finais. Então, os comercializadores, eles também fazem operações entre si, entre também com geradores. Então, essas operações com outros comercializadores ou com geradores não vão entrar nessa conta. Tá? E os novos geradores eólicos e solares, aí é com qualquer operação, é a receita operacional líquida dele.
Eu achei interessante, acho que é legal a gente destacar que isso tudo é a partir de 2027. Sim, a partir de 2027. Perfeito. Ana, você comentou mais cedo um pouco sobre a CDE e a gente teve mudanças importantes, eu até tenho algumas aqui, como o novo teto de arrecadação, a diferenciação por nível de tensão e a inclusão da geração distribuída. Eu quero saber o que isso significa na prática para os consumidores. Bom, então começando pelo teto da CDE, é um movimento, ao ser estabelecido um teto nas despesas que são cobertas por esse encargo, chamado Conta de Desenvolvimento Energético, então a intenção é limitar o crescimento deste encargo, né? Só para você ter ideia, no ano de 2025, essa conta equivale a 50 bilhões de reais. Então, a intenção é tetar, é não fazer subir, né? Então, e essa conta realmente ela subiu bastante nos últimos anos. Essa medida é uma medida positiva para os consumidores. O que ela pode não ser tão positiva? E para os consumidores que possuem o desconto no fio. Porque ao se estabelecer tetos por despesa, e a origem do recurso para que esse desconto no fio seja oferecido vem da CDE. Então, na medida em que se teta essa despesa e consumidores mantêm o desconto no fio, se lá no futuro a somatória desse desconto no fio ultrapassar o que é essa despesa em 2025, a percepção desse desconto pode acabar sendo reduzida, porque o consumidor pode ter que pagar um outro encargo, que eu não citei até na primeira resposta, que é chamado de SR. Então, acho que colocando em números para facilitar. Então, digamos que a despesa desse desconto no fio é de 100 em 2025. E aí, chega lá em 2027, essa despesa não é mais 100, é de 150. Então, esse novo encargo chamado SR vai ter que cobrir a diferença entre 150 e 100. Então, é um valor de 50. Então, o que vai acontecer? O consumidor ele vai continuar recebendo o desconto dele no fio, na sua integralidade, porém ele vai ter uma despesa com esse novo encargo. E aí, no final, né, o líquido disso é que o desconto acaba sendo menor, né, a percepção menor. Então, esse é um efeito que pode acontecer. A gente aqui ainda não estimou, enfim, qual é a dimensão disso também. A gente, até para ser cuidadoso com a informação, isso não é um cálculo simples, ele é mais complexo, então ainda vai levar um tempinho para fazer. Mas é um efeito que pode acontecer, então, para os consumidores que têm o desconto, né? Com relação à tensão, o que mudou foi com relação ao percentual da cota que cada consumidor paga em relação ao nível de conexão dele. Acho que sem entrar muito em detalhes como vinha sendo feito até então, o que a lei dispôs é que, a partir de 2026, um consumidor que conectado em tensão maior do que 69 kV paga 50% da cota que um consumidor de baixa tensão paga, e o consumidor de alta tensão, mas conectado em tensão inferior a 69 kV, então vai pagar 80% da cota paga pelo consumidor de baixa tensão. Então, foi só uma alteração no processo de desequalização dessas cotas para consumidores situados em diferentes níveis de tensão. E com relação à geração distribuída, tem uma parcela dos subsídios de geração distribuída que é custeado pela CDE. Não é toda, nem todo subsídio da GD é custeado por esse encargo, mas a parcela que até então era arcado somente pelos consumidores cativos.
mas a partir da lei, todos os consumidores livres e cativos passam a custear essa parcela do subsídio da GD. É um ponto de atenção, mais um, com certeza. Mais um. Ana, e com todas essas mudanças previstas, tem mais algum ponto que você gostaria de destacar? Posso destacar 2 pontos. Primeiro, a obrigatoriedade também para agentes comercializadores passarem a pagar a taxa de fiscalização da ANEEL a partir de 2026, também com base no faturamento dos comercializadores relacionados à operação com o consumidor final. E o segundo ponto, que são algumas alterações no cálculo do preço de curto prazo, do PLD, do preço de liquidação das diferenças, né? Sendo inseridos ali, esse preço é calculado por modelos matemáticos, então está disposto de forma mais explícita que algumas premissas devem ser consideradas na formação desse preço. Também a gente vai ainda entender melhor em que momento essas premissas vão ser consideradas, mas a intenção é cada vez mais aproximar a modelagem matemática, que é uma premissa, que é uma simulação, mas se aproximar cada vez mais do que acontece no mundo operativo real. E dessa forma a gente tem um preço que melhor representa a realidade do nosso sistema de geração de energia elétrica. Ana, e para a gente fechar, como a Comerc tem apoiado os clientes nesse momento de transição? Bom, a Comerc é líder na gestão de consumidores livres, geradores, comercializadores e distribuidores. Com essa liderança, ela surge, né, de uma excelência de prestação desse serviço e dentro desse serviço, esse sistema de informação, e que nesse momento tem que ser uma informação muito cuidadosa, né? Primeiro porque, como a gente falou lá no início, né, o texto ele ainda está sujeito à alteração, porque a gente não sabe o que o Poder Executivo vai vetar, né, ou se eventualmente ele vai vetar, e também, como eu já comentei, muitos dispositivos que para serem operacionalizados, ainda vai depender de um regramento infralegal, quer dizer, de outras normas que não a própria lei. Os nossos times estão sendo informados, atualizados com muita frequência para justamente poder orientar os nossos clientes e com base na situação de cada um deles. Isso é muito importante também, né? Como eu disse, a lei ela é genérica e a gente precisa, então, avaliar o que cada dispositivo afeta a realidade de cada um desses clientes. Cada dispositivo para cada caso, né? Exatamente. Ana, muito obrigada pela sua presença aqui no Comercast. Você conseguiu esclarecer muito dessa MP 1304 e, com certeza, orientou aí os consumidores no mercado livre de energia. Muito obrigada. Obrigada, Lorena, pela oportunidade e também os clientes fiquem à vontade para nos procurar e tirar suas dúvidas. Se você ficou com alguma dúvida ou quer entender como a sua empresa será afetada, procure o seu contato comercial. Aproveita e segue a Comerc nas redes sociais. Somos Comerc Energia em todas as plataformas. E se estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos episódios. Obrigada e até a próxima!